Vamos orar abençoando a sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, queremos Te pedir e interceder pela Tua filha. Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, através da Tua palavra, dando, Senhor, entendimento e sabedoria para aqueles que estão ouvindo. Pai querido e Pai amado, usa a Tua serva poderosamente nesta noite, e que as pessoas possam ter o entendimento, a reflexão, e que vidas, Senhor, possam se render aos Teus pés. Pai querido e Pai amado, sê conosco, que a Tua palavra seja uma bênção para os nossos ouvidos nesta noite, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Pai do Senhor, irmãos, desculpa, é que quando eu começo a falar, eu não paro mais. Então, eu já bebi água de uma vez, para poder começar a palavra, assentado mesmo como estamos. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, no momento da ceia, no domingo passado, e Deus trouxe à minha mente: fale sobre morte. No domingo passado, fale sobre morte. E o Senhor me deu alguns textos, algumas coisas que eu gostaria de compartilhar. E assim, é uma palavra muito difícil de você escolher, de você trabalhar em cima dela. Falar sobre morte é uma coisa assim até triste, pesada. E eu gostaria de ler com vocês o livro de Apocalipse no capítulo 1. Se puder pôr na TV, Apocalipse capítulo 1. Os versículos 17 e 18. Que diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essas palavras foram ditas a João. Volta para a gente ler as palavras de Jesus. Volta mais um. É o mesmo texto, 17 e 18. 17. Para nós lermos juntos. Mais uma. Eu quero não temas. Isso. Vamos ler juntos? Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Gostaria de colocar como tema: aquele que tem a chave da morte. Aquele que tem a chave da morte é o tema dessa mensagem. E como eu disse, falar de morte é algo pesado, porém a gente já fala de alguém que tem o poder e a autoridade para mover. Ele tem as chaves da morte, para abrir, para fechar. E isso já nos conforta. Esse texto, ele foi trazido ao apóstolo João por ocasião da perseguição romana. O próprio povo de Jerusalém estava tomada pelos romanos, e muitos eram submetidos a prisões, a castigos, e mais para frente foram brutalmente colocados como espetáculos nas arenas, sendo mortos por animais, por leões.
o imperador, né, tido como louco, Nero, iluminava, ele enfiava estacas, atravessava os cristãos na vertical e colocava ali algum tipo de combustível, e aqui os cristãos se tornavam os postes da cidade para iluminar a cidade à noite. E quando João, Deus revela essa palavra, traz um conforto para os cristãos daquela época, porque ele vai falar a respeito de morte, e ele vai começar trazendo um conforto. Não temas. É uma palavra assim tão, que traz um certo conforto, uma suavidade, um acalanto, né, na nossa preocupação diária, na nossa agitação do nosso ser humano, que tenta resolver com as nossas próprias mãos, com a nossa própria inteligência. E aí o Senhor diz: não temas. E Ele vai dizer: eu sou o primeiro e o último. Esse primeiro e último aponta para a divindade de Jesus e também para a sua eternidade. Nós vamos ver a manifestação de Jesus no Novo Testamento, mas nós vamos ver que desde o início vai estar Ele participando da criação, porque a Trindade está ali presente no livro da criação. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E de uma forma física Ele vai se mostrar ao mundo no Novo Testamento. E Ele vai dizer: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. E isso nos traz maior conforto ainda do que o não temas. Porque a igreja naquela época estava, pode-se dizer, talvez triste. É bem verdade que toda aquela festa, todo aquele deslumbrar da ressurreição de Jesus trouxe algo assim para a igreja, uma injeção de ânimo. Mas o tempo passa. É como nós, quando estamos num congresso, numa festividade ou num culto como esse, e nós sentimos a presença, e o Senhor fala através de uma palavra, de um testemunho, de um louvor, e nós estamos ali completamente entusiasmados. Eu já falei aqui sobre o entusiasmo. O entusiasmo é uma palavra no grego que significa Deus está em mim, através do sopro, do fôlego da vida, e tudo se renova. Mas aí vem a segunda, vem a terça, vem a quarta e vem a quinta, e parece que o combustível da gente combustível espiritual vai se diminuindo. E com determinados desafios e enfrentamentos, passam-se semanas, passam-se meses, às vezes anos e muitos anos. E todo aquele entusiasmo que outrora nós vivemos, ele vai se transformando em desesperança, em tristeza, em frustração, em choro, às vezes até em desespero. Mas o Senhor, Ele diz: eu sou aquele que vive. A igreja, ela foi renovada pela ressurreição, mas com o passar do tempo, como estava essa igreja? Eu gosto sempre de falar isso, irmãos, porque as pessoas que hoje nós temos um registro bíblico, teológico, histórico, mas as pessoas naquela época tinham pouco material escrito para avivar a sua fé e saber que tinha um precedente antes daquilo. Por exemplo, hoje nós lemos esse texto e nós temos um precedente. Algo que aconteceu anteriormente nos serve de esperança para que a nossa fé seja renovada, ainda que nada mude na nossa circunstância. Mas naquela época a igreja não tinha isso. Tinha eram as cartas
que eram escritas por Paulo, mas imaginem vocês a dificuldade da circulação dessa carta, porque tinha perseguição, a carta ela tinha a dificuldade até mesmo do material a ser escrito. A gente, onde abre, acha papel. Naquela época, o que se trabalhava era a pele de animais, e aquilo se tornava muito caro. E, normalmente, essas cartas que hoje eu tenho, você tem, cada um na sua mão através da Bíblia, naquela época era uma cópia enviada, e aquela carta, era ela circular. Vamos supor que fosse aqui o Projeto Renovar. A carta chegava aqui para nós, o pastor enviava a carta para Valverde, de Valverde para Valqueire, de Valqueire para Nilópolis, de Nilópolis para Maricá, e era assim. E ali, as cópias dessas cartas eram feitas. Hoje em dia a gente joga lá no computador, ou digita, ou então faz ali, esqueci o nome que se dá. Esqueci. E ali tira aquela foto, né, como se fosse uma xerox, e vá rapidamente aquele monte de cópia. Não era assim. Eram pessoas habilitadas para escrever, para poder tirar cópias. E você vê quanto elas se dedicaram a isso, porque essa palavra chegou até nós, inclusive a sua tradução, porque no seu original foi escrito em grego, em hebraico, em aramaico, e para chegar até nós, houve todo um cuidado de pessoas que se debruçaram para que a poderosa palavra do Evangelho de Jesus Cristo chegasse até nós. E aí Jesus traz essa esperança, aquele que vive. E aí tem um ponto e vírgula. E talvez alguém dissesse assim, vive, mas eu ouvi uma história que morreu. E aí é como se o Senhor explicasse, eu estive morto, sim, mas eis que estou vivo, e é pelos séculos dos séculos. Não é uma vida temporária, como outrora já havia acontecido. E não apenas uma vida eterna, mas também uma vida com autoridade sobre a morte e também sobre o inferno, por ser ele, Jesus Cristo, possuidor das chaves que regem a morte e o inferno. Dito isso, nós entendemos que quem tem a chave é aquele que tem o controle absoluto sobre o destino e a existência dos homens. E talvez nós possamos nos preocupar com isso, em saber que o Senhor será que destinar alguém ao inferno, e é sobre isso que nós vamos tratar. Quando nós falamos de morte, a primeira morte que nos vem à mente é a morte física. E essa morte, ela veio como sentença do pecado dos primeiros pais, de Adão e Eva, os primeiros seres humanos. E pelo pecado, eles foram feitos para ser ali, para viver, serem imortais. Porém, uma das sentenças foi que a morte, eles retornariam àquele mesmo pó que foi usado para fazer Adão, retornaria e se tornaria pó novamente. E assim a morte passou a ser parte da humanidade. Quando a gente estuda lá em biologia ou ciências, a gente vai ver que um ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre. Como costumam dizer, né, o ditado popular, ninguém fica para semente. Nós não sabemos, não temos essa capacidade de saber quanto tempo ainda a humanidade estará sobre essa terra. Por isso, nós esperamos Jesus para agora, amém? Porém, pode ser que eu e você que estamos aqui, passemos pela morte. E aí vai ficar uma outra geração que vai continuar dizendo que Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, e Ele tem o poder e a autoridade, Ele tem as chaves da morte, e por conta disso, Ele tem o poder de fazer ressuscitar e trazer vida, até mesmo aquele que está lá aguardando debaixo da terra. E esse poder sobre a morte física, eu estava assistindo um vídeo em que foi até mesmo postado, se não me falha a memória, no grupo dos professores na semana passada,
os professores que deram aula. Pastor William Barros, ele está falando exatamente sobre a morte, sobre a ressurreição, e ele cita o caso de Lázaro, como foi até cantado hoje aqui. E ele teve a curiosidade de procurar, de conversar com um médico legista, e ele perguntou a esse médico qual é o estado de um cadáver morto até 4 dias. E aquele médico, ele explicou, olha, já está tudo virando sopa, né? O cérebro está virando sopa, e as coisas estão se deteriorando, as células morreram, e está em estado já de putrefação. E quando a gente vê o milagre que acontece na vida de Lázaro, a gente vê que é algo muito mais abrangente do que simplesmente alguém que estava deitado bonitinho, que acabou de morrer, e alguém que já está apodrecendo, tanto que a própria irmã vai dizer, cheira mal, porque já estava apodrecendo. Não obstante, nós vemos um Cristo que tem o poder sobre a morte física, e ele dá uma ordem. E o interessante é que quando a gente lê esse texto de Apocalipse, é importante dizer que muitos pregam, e às vezes até mesmo eu já possa ter falado assim, em que ele morreu e por isso ele tomou do diabo a chave da morte e do inferno. Sendo que o texto não vai dizer que ele tomou, vai dizer que eu tenho. Então ele sempre teve, porque ele disse para Lázaro, sai, vem para fora. Ele não recebeu autoridade para a morte depois que ele ressuscitou, que ele morreu e foi até lá e pegou a chave. Não, eu tenho a chave. Por isso, antes mesmo que ele passasse pelo processo da morte e da ressurreição, ele disse para Lázaro, vem para fora. E assim aconteceu. Porque o poder e a autoridade, a chave da morte, ele tem, está nas suas mãos. E um outro texto, nós poderíamos citar N casos aqui no Antigo e no Novo Testamento, mas um caso me chama bastante atenção. E foi exatamente esse caso que me veio à mente no momento em que eu estava fazendo alguns registros a respeito dessa mensagem, no momento da ceia, domingo passado. E, apesar dos 4 evangelhos, só é registrado no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 27, nos versículos de 51 a 54, em que o texto vai dizer que por ocasião da morte do Senhor Jesus, quando ele rendeu o Espírito, houve um terremoto, e diz que a terra, ela se abalou, as rochas se fenderam, houve um grande abalo, houve escuridão, e o texto vai dizer que abriram-se os sepulcros. O texto vai dizer isso. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E aí talvez a gente imagine assim, eles ressuscitaram antes de Jesus e saíram, e quando você pesquisa isso, não tem um outro evangelho para que você cruzar informações, é um grande mistério esse texto aqui. Só Mateus que vai fazer esse registro, Mateus era muito detalhista. E parece que depois ele explica assim, pode ser que alguém tenha perguntado, eu estou inferindo. E aí ele explica como é que aconteceu. Saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Senão a imaginação que nos vem à mente é que as rochas se fenderam, o chão se abriu e os corpos foram projetados, ressuscitaram, mas ficaram ali deitados, esperando a ressurreição de Jesus 3 dias. Mas o que nos vem a explicação plausível para isso é que foram ressuscitados os corpos dos santos. A terra se fendeu e um dos comentaristas ele vai dizer exatamente sobre isso. Um terremoto que aconteceu na Colômbia e abalou um cemitério daquela cidade e os sepulcros se abriram e os mortos foram projetados para fora. Os meus pais contam que na cidade que eu moro, Piraí, e uma outra cidade próxima, um outro distrito que se chama Passa Três,
teve uma cabeça d'água muito, muito forte, na década de 70, se não me falha a memória, e também aquele poder da enchente foi tão forte que atingiu o cemitério e os corpos também foram projetados para fora e arrastados. Então, isso pode ter acontecido no momento do terremoto, mas quando Jesus ressuscita, aqueles corpos também vão ressuscitar. E o texto vai dizer que são corpos de santos, e alguns vão inferir, são de pessoas lá do Antigo Testamento, e outros, que é a palavra que eu mais me identifico, vão dizer que eram pessoas não muito tempo mortas, porque eles vão ser reconhecidos na cidade. As pessoas vão ver e vão identificar que foram mortos e que foram ressuscitados. E ainda diz mais esse texto. Vai dizer que pessoas especiais vão ser testemunhas oculares, que é o centurião e os guardas que com ele estavam, que viram isso, viram a Jesus, viram o terremoto, viram a ressurreição, porque eles estavam guardando o corpo de Jesus. Então eles vão ver Jesus ressuscitar, como eles vão ver os corpos dos santos. E como isso tudo é muito misterioso, já coloquei na minha lista de perguntas no meu dia de sentar no trono na eternidade. Quando chegar a minha vez, eu tenho uma lista. Senhor, olha, esse. Essa eu vou colocar também. Me explica direito como que aconteceu isso. Eu creio que aconteceu. Eu creio que o Senhor ergueu corpos de pessoas. Pode ser os que morreram recentemente, pode ser os que morreram lá no Gênesis, e eu não sei. Mas eu sei que Ele tem o poder e as chaves sobre a morte. Ele abre e Ele fecha. Abre sepulcros, fecha sepulcros, porque Ele tem chave de autoridade na mão. E outro tipo de morte que eu gostaria de falar é uma que o salmista, ele vai citar. E já foi dito aqui também, no primeiro louvor, onde se canta, Mestre, eu preciso de um milagre. E você percebe que é uma morte de pressão, é uma morte de esperanças, é uma morte de entusiasmo, é uma morte daquilo que se luta bravamente, mas com o tempo as forças vão se esvaindo. E o salmista, no Salmo 116, se puder colocar, 116, versos 3, ele vai começar dizendo assim: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. E esse inferno, a língua portuguesa ela é muito pobre para expressar as línguas, né? A linguística bíblica. E tudo é inferno, só que nós temos várias palavras. Nós temos Sheol, nós temos o Hades, que é no grego e no hebraico, nós temos Geena ou Geena, nós temos o Tártaro, e são várias palavras. No caso, essa angústia do inferno é o mundo dos mortos. Mundo dos mortos. E ele vai dizer assim: cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra minha alma. E aí ele já agradece: piedoso é o Senhor e justo, e tem misericórdia. Ele guarda os simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. E aí ele diz: volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. E aí eu posso inferir em que há situações na vida em que parece que a alma vai sair do corpo. Tamanha é a nossa aflição e a nossa agonia. Se nós contássemos para alguém a dor da alma, e é uma dor que o médico não consegue uma ferramenta clínica para poder chegar até essa dor. Ela dói, ela vem, não se sabe de onde, ela sai também, e muitas pessoas recorrem a medicamentos antidepressivos para poder sobreviver. Eu não sou contra isso, mas muitas vezes nós estamos lutando contra as nossas emoções e nós nos vemos
num círculo, como se num labirinto estivéssemos e não achássemos saída. E alguns comentaristas, eles vão dizer que o salmista, ele estava tendo um livramento de morte. Mas eu prefiro dizer que eu vejo nessas palavras um sentimento de profunda depressão. Porque ele vai dizer: cordéis da morte me cercaram e a angústia do lugar dos mortos se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Ele não está falando de uma dor física, ele não está falando de uma dor, de uma enfermidade, ele está falando de dores da alma. E os cordéis da morte, eu entendo que são aquelas ataduras, igual que prendeu Lázaro. E nós, às vezes, nos sentimos assim. A gente luta, não, eu vou vencer, vai acontecer, é hoje, é amanhã, não é agora, não, agora vai. Aí você vê que não vai, parece que você dá um passo para frente, 10 para trás, e as coisas não evoluem. E toda aquela força, todo aquele entusiasmo, principalmente quando nós nos afastamos um pouco da oração, da casa de Deus, da leitura da palavra de Deus, da nossa comunhão pessoal, essas forças vão ficando cada vez mais minadas e nós nos sentimos completamente sem forças para reagir, e é como se os cordéis da morte, aquelas ataduras de Lázaro, embalasse o nosso corpo e nós ficássemos ali como múmias. E a impressão é que a porta dos mundos dos mortos, e às vezes até mesmo nós usamos a nossa boca ou o nosso pensamento para dizer como Elias: Senhor, mata-me, Senhor, basta, Senhor, tira a minha vida. Vai ser melhor para mim, que vai acabar o sofrimento, e vai ser melhor para as pessoas que estão à minha volta, porque parece que eu não estou fazendo falta alguma para ninguém. E os cordéis de morte estão se enlinhando à nossa volta. Quem sabe começando de baixo, e quando chega no último suspiro, quando a porta da sepultura dos nossos sonhos, das nossas expectativas já está abertas, eu me lembro do Senhor, e eu digo: Senhor, livra minha alma. E o texto vai dizer: eu invoquei ao Senhor e Ele teve misericórdia de mim. Eu estava abatido, e o salmista, ele diz assim: volta minha alma ao teu repouso. Parece que a alma, né, já tinha sido retirada. Ele falou: volta ao teu repouso, volta para dentro do corpo, porque ainda não é tempo. A obra para você fazer, meu irmão. Há milagres que Deus quer usar você para realizar. Há pregações, há evangelhos a ser pregados, que Deus ainda quer usar a sua boca, a sua mente. Não é tempo. Às vezes, na nossa aflição, nós queremos dizer assim: Senhor, leva-me para a tua glória. Mas o Senhor está nos confortando nessa noite, está dizendo: não temas, não é momento, vai ficar ainda aqui um pouco, porque eu tenho autoridade sobre a morte, eu te dou essa autoridade, para que você tire outros da morte, arrebate alguns da ponta do precipício prestes a cair. Deus quer usar a tua mão, o teu braço, o teu abraço, a tua palavra de conforto. É por isso que você ainda está aqui. Aprenda com as aflições da vida, porque nas aflições que nós somos afligidos, nós somos qualificados para poder tirar outros e dizer: eu estava nessa situação, eu passei por isso, mas o Senhor me tirou dos cordéis da morte e me deu vitória. Ele me tirou dos cordéis da morte e fechou a sepultura emocional, fechou a sepultura dos meus sonhos perdidos e fez ressuscitar. Volta minha alma ao teu repouso. Sinta a alma entrando em você com renovo nessa hora.
O Senhor sopra o seu espírito nesse lugar. Vale de ossos secos, levante-se e põe de pé um grande exército. Um grande exército. É isso que o Senhor quer de nós. As aflições, o inferno está mobilizado a nos triturar, a nos colocar aqui. Cada um está aqui sorrindo, cantando, mas só o nosso interior sabe o que nós temos passado. Às vezes nós temos dizendo: Senhor, eu estou indo mesmo pela tua misericórdia. É isso mesmo, meu irmão, é a misericórdia. Se nós olharmos: Senhor, eu estou aqui igual um morto-vivo, mas o Senhor manda dizer nessa noite: coloque-se de pé, vale de ossos secos. Notem que não houve apenas uma mobilização física, porque o profeta vai questionar isso a Deus e ele vai dizer: estão de pé, eu estou vendo, cresceram ossos, os ossos se juntaram, cresceram os músculos, cresceram aí a pele, os dentes, o cabelo, mas são corpos sem vida. E ele disse: profetiza, o Espírito vai soprar dos quatro cantos e vai trazer vida. Sopra, Espírito, dos quatro cantos nessa noite. Vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do oeste. Sopra nesta casa, inunda do teu vento nessa noite. E levanta um exército numeroso neste lugar, para guerrear pelo reino do Senhor, armado até os dentes, para dizer para o inferno: me aguarde, que eu estou indo para a batalha. Você pensou que me derrotou, mas nessa noite eu me coloco de pé como soldado erguido, para pelejar pelo reino do Senhor, para pelejar pela minha vida, para pelejar pela minha casa, para pelejar pela minha família, para pelejar pelo meu casamento, para pelejar pela minha igreja, para pelejar pela minha cidade. Eu me coloco de pé. Eu me coloco de pé. Você pode se colocar de pé agora, num ato profético. Se coloque de pé. É um ato profético. Fala agora para o Senhor: eu me coloco de pé. Eu sou soldado, eu estou armado, eu tenho a espada, eu tenho o escudo, eu estou preparado. Me usa, me usa, me usa, me usa. Oh glória, aleluia, aleluia. Você pode se sentar. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Que nós venhamos a sair da nossa condição de prostração e nos colocar de pé, preparado para a guerra. A guerra está nos consumindo. As crianças ilustraram aqui. O mundo, o pecado está indo contra elas e por um momento elas recuam. Mas no nome de Jesus, elas foram adiante e tudo aquilo se dissipou. É isso que Deus quer da igreja. O inimigo está colocando uma visão de coitadinho, mas Deus manda se levantar nessa noite. Põe-te de pé e eu falarei contigo. Põe-te de pé e eu falarei contigo. Chega de prostração, chega de cadeira, chega de banco, chega de cama, chega de divã, de psiquiatra. Põe-te de pé e Ele falará contigo. Põe-te de pé. Põe-te de pé e diz: Senhor, eis-me aqui. Me usa na última hora da igreja. Me usa como instrumento na última hora da igreja. Esse é o papel da igreja nesse tempo do fim.
Morte espiritual. É um outro tipo de morte. E como a morte física é a separação da alma e do espírito, e aí o corpo inerte tomba e se torna o pó. A morte espiritual é a separação de Deus, que também é uma consequência do pecado de Adão e Eva. A ressurreição espiritual, ela é possível. Um morto espiritual, ele pode ser ressuscitado, desde que aconteça isso antes da morte física ou antes do juízo final. E Paulo, ele vai nos dizer isso. Coloca o texto, por favor, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 7. Efésios 2, versículos de 1 a 7. Paulo, ele vai dizer assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como todos os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer com isso? Ele estava dizendo: todos nós estamos numa circunstância de morte espiritual. E essa circunstância, ela só pode ser mudada, ela só pode ser alterada, esse estado de morte para uma ressurreição, através de Jesus Cristo. E ele está dizendo isso aos Éfesos, e ele vai dizer: olha, vocês agora estão vivos, e é uma questão progressiva, porque ele vai dizer assim: eu também passei por essa situação, eu era um morto, eu ressuscitei, e agora vocês também eram mortos, ressuscitaram, e tantos outros. Por isso que ele vai dizer: os séculos vindouros, que nós estamos vivendo, os séculos vindouros agora, é para mostrar para eles que há esperança. Ele escreveu lá, 2000 anos atrás, ele vai dizer: os séculos vindouros saberão que nós estávamos separados do Pai, nós estávamos distantes dele, nós estávamos mortos, vivos mortos. É o Walking Dead, é o zumbi, morto vivo. Pessoas vazias de Deus, está andando, está falando, está rindo, está bebendo, está dançando, mas está morto. Morto. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo apenas aos não crentes, aos afastados, eu estou me referindo também a crentes. Porque uma das cartas diz que tem nome de que está morto, de que está vivo, mas estás morto. Está aqui na igreja, tem nome de vivo lá no cadastro de membro, mas a palavra está dizendo: está morto nos seus delitos e pecados. Ninguém sabe que está morto. Está aí sorrindo, está bonito, veio, sentou, está ocupando um lugar, não é uma alma penada, mas está morto. E Deus fala contigo, Deus fala nessa noite. A separação espiritual, Deus quer resgatar. Deus está te oportunizando hoje. Morte espiritual, morto espiritual, ouça a voz do Senhor. Lázaro dentro do túmulo, saia, não importa se você está um dia, 1 ano, 10 anos, sai desse túmulo hoje. Deus está te oportunizando. Deus quer te ressuscitar hoje.
A chave está na mão dele para abrir hoje sepulturas espirituais. Aquele que tem a chave na mão da morte está aqui segurando, pronto para abrir sepultura. Quem quer? Quem quer sair da sepultura hoje? Saia hoje. Porque morte espiritual se resolve enquanto não chegou a morte física. Morte espiritual se resolve quando ainda não chegou o juízo, porque a palavra do Senhor diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois segue-se o juízo. Deus está dizendo para você: tenho a chave, está comigo. Morto espiritual, quer? Abra a tua sepultura hoje. Vou aí no lugar onde você está com a chave, vou abrir essa sepultura. Pode estar em estado de decomposição, eu abro essa sepultura. Pode ninguém dar mais nada por você, Ele abre essa sepultura e te traz numa situação de vida abundante. Tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, é hoje. Aproveita que a chave está aqui. Ele está aqui nessa noite passando. Ele está passando e perguntando: quem quer, quem quer, quem quer? Quem quer sepultura aberta aqui nessa noite? Crente, desviado, não crente, filho de crente, quem quer? Fala agora com Ele: abre a minha, Senhor. Eu preciso de um milagre, Senhor. Remove a minha pedra, Senhor. Eu preciso sair dessa condição de morte espiritual. Enquanto há tempo, enquanto há tempo. Morte espiritual. Morte espiritual. Mas há uma morte que já está sentenciada. A morte eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom 0800 de Deus é a vida eterna. É 0800. Quando a gente vê isso, né? O que? 0800, passeio, churrasco. Eu estou dentro. 0800. Vida eterna, 0800. Perdão de pecados, 0800. Ressurreição de morte espiritual, 0800. É só querer. Eu quero. Põe meu nome aí nessa lista que eu não posso perder por nada desse mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. E ainda diz mais, João: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí nós vemos muitas pessoas dizer assim: ah, Deus é bom, não vai lançar ninguém no inferno. Realmente, Ele não lança ninguém. A sentença é essa aqui: Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar. Mas quem não crê nele, automaticamente já está condenado, porque não creu no nome do Filho de Deus que foi enviado. E o texto de Apocalipse 22:15, que está fechando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz assim: olha a chave. Ele hoje está com a chave para abrir. Ele está com a chave para abrir sepulturas espirituais e emocionais. Mas nesse dia aqui, ele vai fechar. A chave abre, a chave fecha. E o texto de Apocalipse 22:15 diz assim, ó: ficarão de fora. Fechou a porta. A chave trancou por dentro do paraíso, da cidade santa, da cidade de delícias, da Jerusalém celestial. Trancou. Vai ficar de fora os cães, que são os falsos pastores,
os feiticeiros que são dados às práticas, os que se prostituem, qualquer tipo de pecado sexual, os homicidas, os idólatras, todos os que praticam a mentira, vai ficar de fora. Porque a chave vai trancar. É a morte eterna. Não tem mais chance. É a separação total. E a palavra do Senhor diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Noé pregou por mais de 100 anos. E as pessoas debochavam dele. Maluco, vai procurar o que fazer. Que barco é esse? A gente sabe que a região é uma região árida. Para que isso? Barco no seco. Que isso? E agora o maluco está botando um monte de bicho dentro da arca. E se você ler o texto, aqueles animais não entraram no dia e o dilúvio caiu no outro, não. Ainda ficou um bom tempo ali. Imaginem vocês conviver num espaço com muitos animais e a arca fechada. Ela tinha uma abertura apenas. E o texto vai dizer que a água começou a cair. As pessoas estavam acostumadas com chuvas finas, com orvalho, para poder regar a terra. Quando a chuva começou a engrossar, será que é? Não, vai passar daqui a pouco. E aí vem mais forte, a água começa a subir. Eu acho que realmente ele estava sério, é melhor a gente ir lá agora. Mas ali a palavra do Senhor vai dizer que o anjo do Senhor fechou a porta da arca por dentro. E diz que as pessoas gritavam: abre-nos, abre-nos, nós estamos perecendo. E não houve mais chance. Ficou Noé e sua família na arca. Um barco tão grande que poderia ter salvo a todos. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. O que estão falando os crentes hoje? Malucos, fanáticos, porque faz isso, faz aquilo, não aceita isso, são extremistas, são puritanos, debocham dos preceitos bíblicos, morais, éticos, familiares, ridicularizam. Mas como foi dito na aula que hoje de manhã, o fim vem, o juízo vai chegar. E quando essas pessoas se aperceberem, diz a palavra do Senhor que os ouvidos afinados ouvirão o toque da trombeta. E se acontecesse agora, quem dera, como será que ficariam essas cadeiras? E não ia demorar muito tempo para a sociedade em redor se perceber o que aconteceu. E daqui a pouco a igreja já está cheia, pastor. Tem tantos lugares vazios que poderia receber toda essa comunidade ao redor. E as pessoas não querem receber aquele que tem o poder da chave da morte na sua mão. Mas haverá um dia em que esses lugares aqui serão poucos, porque eles correrão para as portas das igrejas e pedirão: abre a porta, pastor, agora a gente quer aceitar Jesus, ora por nós, pastor. Principalmente os desviados, porque eles vão saber exatamente o que aconteceu. Eles protelaram, hoje não, depois, semana que vem, 2023 vem aí. Quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu terminar a faculdade, e vai adiando. E aí nesse momento ele vai saber: Jesus voltou e eu fiquei. Os filhos de crente, neto de crente, sobrinho de crente, marido ou esposa de crente, vai saber que Jesus voltou. E a igreja vai se encher. Mas a porta da graça e da misericórdia foi fechada por aquele que tem a chave na mão. A morte eterna. O Senhor nessa noite nos diz e nos alerta. João 11. Eu sou. João 11. Para encerrar, vamos ler juntos.
25, 26. João 11, 25, 26. Vamos ler juntos? Eu sou, mais forte, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês? Pergunta para o irmão, crês tu isto? Você crê nisto? Que ele tem o poder sobre a morte? E quem crê nele nunca vai morrer, pode morrer o corpo. Mas a palavra do Senhor diz que a trombeta vai tocar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque Ele tem a chave na mão. E se meu corpo não estiver mais aqui, tiver sido sepultado, eu vou ouvir o toque da trombeta e vou me levantar daquele túmulo. E vou ser erguido e vou transpor os céus. E quem estiver vivo da mesma forma, porque Ele tem o poder, Ele tem as chaves da morte. E Ele te diz hoje, Ele nos diz hoje, eu sou a ressurreição e a vida. Está morto, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas esperanças, Ele é a ressurreição e a vida. Está morto espiritualmente, afastado, distanciado do dono da vida, Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê hoje, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Em nome de Jesus, amém. Receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todos digam: amém. Deus vos abençoe, vão na paz, uma semana.